E você pode orar por ela? Aqui, me ajudar a orar por ela? Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor já derramou todo o seu Espírito sobre a vida da Jéssica, sobre a família dela. Nós cremos que a palavra que vai ser ministrada através dos lábios dela veio direto do seu trono, que há a confirmação do teu Espírito Santo. Nós queremos te pedir, ó Pai, fala conosco, que os nossos ouvidos, que a nossa mente, o nosso coração esteja plenamente atento. Que a tua palavra, Pai, através da vida da Jéssica, possa trazer cura, restauração, transformação, que haja ação completa do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, igreja. Quando eu fui perguntar para o Senhor, né? Senhor, o que o Senhor deseja falar com a igreja no dia de hoje? Eu tinha uma ideia, eu tinha algo que já estava no meu coração há um tempo. Começou lá no acampamento de jovens, no dia da vigília. Então, conforme a gente orava, a gente fez um tempo de oração e palavra. Eu fui desafiada pelo Rafa e pela Bruna. E o Senhor, falei assim, e agora, Deus, eu não separei nenhuma palavra, né? Até agora o Senhor não trouxe, o que o Senhor vai trazer? E o Senhor foi muito pontual. Na hora que foi, ele falou assim, Ezequiel 37, é o vale. Falei, ok, vamos lá. Oramos, falamos, eu guerrei ali, quem estava lá no momento sabe como é que foi, bem intenso. E foi, passou-se dezembro, e fui desafiada pelo nosso pastor, não é nenhum desafio, né? É quase uma ordem. E aí eu falei de novo, e agora, Deus, o que eu faço? Não é fácil estar aqui em cima, eu sou professora, para quem não sabe, aqui tem um pouco mais do que uma sala de aula, não é o meu ambiente natural estar com tanta gente aqui. E, claro, vem muito temor. E aí eu perguntei, Senhor, o que eu vou falar? O que o Senhor deseja falar? E aí veio novamente no meu coração, né? Você vai falar sobre o vale de ossos secos. Mas eu ainda precisava de uma confirmação, assim, porque eu sou que nem Gideão, eu gosto assim, de várias confirmações do Senhor. E aí, um dia aleatório, eu estava orando pelos meus adolescentes. Não que eu não ame a igreja, mas eu amo um pouco mais eles, então eu tenho o hábito de orar mais por eles. E eu estava orando ali, né? E eu não sei vocês, mas eu tenho algumas experiências com o Senhor. De quando eu estou orando, o Senhor trazia algumas imagens para mim. Então, não sei, estou orando pelo Paulo, de repente o Senhor me manda uma visão sobre algo. É algo que é um pouco comum. Então, eu estava orando sobre eles e o Espírito Santo me mostrou a igreja. E o Senhor me mostrou o outro lado, não eles, onde eles realmente ficam aqui. E o Senhor falou, ora por eles. Você está mandando vida para eles, mas é pela igreja que você tem que orar. E aí eu comecei a orar para que o Senhor trouxesse vida para a igreja, para que o Senhor fizesse mais, trouxesse um avivamento, trouxesse arrependimento. E aí o Senhor começou a falar assim para mim assim, ele começou a me mostrar, na minha oração, tendas sendo alargadas. Para quem está lendo a palavra, a palavra tenda é muito conhecida. Para quem não lê, tenda é o templo do Senhor, tá? A tenda sagrada do Senhor. O Senhor me mostrou um templo sendo alargado. Para vocês que frequentam aqui há muito tempo, vocês sabem que nós oramos pela compra de um prédio maior, só que o Senhor me mostrou na oração o quê? Eu vou alargar, mas antes eu preciso curar eles. Antes eu preciso fazer um tratamento real e transformador deles. Porque eu não vou mandar vidas novas para um povo que está morto, porque senão eles vão morrer também. E aí ficou muito claro. Falei, então nós vamos falar sobre vale, Senhor, é isso? Ok. E aí ficou muito claro, né? Vou trazer sobre o vale. Eu, nesse tipo de ministração, vou trazer um pouco ela expositiva e eu quero deixar muito claro para vocês o que é o vale, como vocês chegam no vale e como faz para sair. Então, prestem atenção. Não durmam. Vigiem. Aquele que dormiu lá na torre, quando o Paulo estava ministrando, ele caiu e ele morreu. Não se deixem ser roubados. Tá? E, então, para começar, a gente vai refletir o que seria o vale de ossos secos. Então, nós vamos ler juntos Ezequiel 37, do 1 ao 14. Esse vai ser o único que eu vou esperar vocês abrir para acompanhar comigo. A gente vai ler outras passagens, mas eu vou passando para não perder tempo, ok? Então, vocês podem abrir lá em Ezequiel 37, 1.
Amém? Lá em Ezequiel diz o seguinte: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Eu respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. E então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como ele havia me ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns uns contra os outros. Os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne formaram-se sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respirava. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos. Anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formaram um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, a nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então eu os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei o meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta à sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. A gente vai começar... Vocês conseguem imaginar Ezequiel no vale? Porque quando lê essa passagem, assim, eu já fico imaginando já um monte de ossos e os corpos, bem assustador, uma coisa bem zumbi ali, caindo, subindo pele. É aterrorizante, né? Vale lembrar que o Senhor conduziu ele em espírito, então não foi uma coisa física, mas em espírito, que ele estava vendo o que estava acontecendo, algo profético. Mas eu quero primeiro apresentar para vocês o que seria um vale, tá? E um vale não é um lugar onde alguém caiu ontem. Não é um lugar, ele é um lugar onde a morte já está instalada há tempos. O texto de Ezequiel ele deixa muito bem claro que não são corpos que Ezequiel vê, são ossos. Não são ossos recentes, são ossos completamente secos e eles estão espalhados. Ninguém dorme bem espiritualmente e acorda no outro dia um vale de ossos secos. Chegar ao vale leva tempo. É um caminho que vamos ao longo da ministração entender, mas eu já adianto que o vale, para chegar nele, inclui pequenas desobediências toleradas, pecado não tratado e não confessado, frieza espiritual ignorada, troca de presença do Senhor pela rotina e troca do Espírito pela estrutura igreja. Ao longo da história humana, nós notamos que os maiores avivamentos eles não começaram em tempos de conforto, mas em dias de profunda sequidão espiritual, apatia e abandono da fé. Ezequiel não foi levado a um jardim florido. O Espírito do Senhor conduziu ele a um vale cheio de ossos completamente secos. Um vale de ossos representa um lugar onde já houve vida, mas a esperança foi consumida pelo tempo, pelo pecado, pela dor e pela distância de Deus. Era assim que Israel estava. Esse era o ponto que Israel se encontrava. Não por um erro isolado, mas por um processo de afastamento e desobediência e de endurecimento do coração que estava acontecendo há muito tempo. Eles não tinham mais forças para se levantar. Não havia mais estratégia humana, reforma política ou esforço religioso que pudesse restaurá-los naquele momento. Ou Deus agia, ou tudo permanecia morto. E essa verdade continua sendo válida para hoje.
A igreja não se restaura por métodos, nem por força humana. Ela vem com cura do Senhor. A restauração vem de Deus. A vida só retorna quando o Espírito de Deus sopra novamente sobre aquilo que estava morto. E é nesse cenário de morte, de falta de esperança, que Deus envia Ezequiel, que era sacerdote e profeta. Ele fazia parte do povo de Judá e foi levado cativo na Babilônia quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Ou seja, ele não profetizava em tempos de avivamento. Ele profetizava em tempos de colapso nacional, espiritual e emocional. Estava muito ruim. Foi ali que ele foi levantado. O povo havia perdido a terra, perdido o templo, perdido o rei, perdido a identidade e a esperança. Eles estavam no exílio, longe de casa, vivendo em terra estrangeira. Eles sentiam que Deus havia os abandonado. Já estavam há anos no cativeiro. Jerusalém já estava destruída, o templo queimado, e a sensação coletiva era: acabou, não tem mais volta, a nossa história morreu. Antes mesmo de Deus mostrar o vale de ossos secos para Ezequiel, o povo já se sentia dessa forma. A visão ela não surge do nada, ela nasce como resposta direta a um estado espiritual e emocional do povo. E quem que nunca se sentiu dessa forma? Como o povo de Israel, sem esperança, no vale, no automático. Como se Deus não lembrasse mais de você. Quem nunca se sentiu pelo menos uma vez assim? E a pergunta que precisa ser feita é: como que nós chegamos ao vale? O vale não é um acidente, ele não surge do nada. Vocês já entenderam o que é o vale. Como nós chegamos no vale? E por muito tempo o Senhor ele falou com o seu povo e chamou ele ao arrependimento. Ele enviou profeta atrás de profeta e que foram totalmente ignorados. Antes de acabarmos em um vale de ossos secos, o Senhor nos chama, nos alerta e tenta nos conduzir para um caminho certo. Com Israel não foi diferente. Nós vemos o Senhor alertar com diversos profetas. Então, vou citar algumas passagens que mostram o Senhor alertando antes de mandar o juízo. Lá em Isaías 1:13 diz o seguinte: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. As suas ofertas de lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais as suas reuniões solentes. Em Isaías 29:13, portanto, diz o Senhor, esse povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passam de regras ensinadas por homens. Em Amós 5:21-23, sinto imenso desprezo por suas festas religiosas. Não suporto as suas reuniões solenes. Não aceitarei os seus holocaustos, nem as suas ofertas de cereais. Não darei a mínima atenção para as suas ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cantigos de louvores. Eu não ouvirei a música das suas harpas. Em Joel 2, do 12 ao 13. Por isso, o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto para voltar atrás e não castigar. A cada desobediência tolerada, a cada pecado premeditado, a cada falsa adoração a Deus, a cada idolatria escondida, a cada performance, a cada divisão que nos afasta da presença do Senhor, a cada decisão ruim que nós tomamos, nós damos um passe para o vale. Amós olha para o povo e ele enxerga exatamente isso. Um culto sem vida. Uma música que virou apenas barulho, uma adoração que Deus já não aceita mais. Deus não estava rejeitando o templo nem os instrumentos. Ele estava rejeitando um coração distante e afastado dele. Então o Senhor deixa claro o que ele realmente queria: arrependimento, justiça e vida transformada. Antes do vale, o Senhor envia alerta. Ele enviou alertas, fome, seca, praga, abalos, chamados de amor, pois o Senhor corrige quem tem como filho. Ele manda sinais de misericórdia. Mas mesmo assim, o texto repete como um lamento que corta o coração de Deus, lá em Amós 4:6. Mesmo assim, vocês não voltaram para mim. Quando não há arrependimento, o louvor perde o som do céu. O que antes era adoração se torna ruído. O que deveria ser canção termina em silêncio e lamento.
Ou a adoração é santa, ou a adoração é em espírito e verdade, ou você está fazendo barulho, até aqui em cima do altar. Deus não aceita. Ou tem santidade e excelência e vida consagrada para Ele, ou é barulho. Não é louvor, não é adoração. O vale não começa quando tudo morre. O vale começa quando paramos de voltar para o Senhor. Deus chama o povo pelo amor e eles não respondem. Deus chama com graça, com paciência, com misericórdia, mas o coração permanece fechado. Então, vieram as consequências. Não como vingança, mas como juízo pedagógico do Senhor. Veio o açoite, a espada, o cerco e o cativeiro. A Assíria e a Babilônia foram instrumentos de um processo que começou muito antes, quando o povo decidiu não ouvir o que os profetas anunciavam. Em Ezequiel, não estamos mais vendo apenas um povo doente, estamos vendo um resultado final de uma longa caminhada de desobediência. A doença espiritual avançou e virou morte. O que antes tinha pulso, agora são ossos secos. Sem vida, sem voz, sem esperança. E é exatamente aí, onde não tem mais recursos humanos, nem força espiritual, que Deus fala novamente. E nós chegamos ao ponto da ministração que eu pergunto para vocês, é uma pergunta retórica. Qual é a parte da caminhada que vocês estão hoje? Você ainda está ouvindo o alerta do Senhor? Ou já começou a normalizar o silêncio dele? Porque o Senhor alerta vocês. Vocês são corrigidos. Domingo após domingo, vocês são exortados em cima desse púlpito. Vocês escutam? Vocês mudam? Ou vocês estão mortos? Porque morto não escuta. Morto não tem vida. A gente tem uma igreja viva ou um bando de morto aqui? Que escuta o que é para fazer, o que é para deixar de fazer e continua fazendo igual. Como se o Senhor não fosse temível também. Vocês gostam de ouvir o Deus de amor, mas Ele é um Deus temível. Vocês precisam entender que Ele é um Deus de santidade temível. Precisa haver consagração, precisa haver santidade, precisa haver arrependimento. Nós temos um Deus santo. E o santo não se mistura com o profano. Outra coisa que nós podemos notar é que o povo estava disperso. Então, lá na passagem, nós vemos ossos secos e espalhados. Além da falta de vida, também havia falta de comunhão. O pecado separa, divide e afasta as pessoas. O vale é um lugar onde chegam aqueles que foram se afastando não só de Deus, mas uns dos outros. Quem aqui se sente sozinho? Não precisa levantar a mão, não precisa se expor. Mas eu vou fazer uma pergunta ainda melhor. Quem aqui não gosta de relacionamento? Eu não vou pro G100 porque eu não gosto de muita gente falando. Eu não vou ficar aqui até mais tarde porque eu não gosto de ninguém cuidando da minha vida. Esse povo só quer cuidar da minha vida. Ai, toda hora vem perguntando, vem querer saber, vem querer comunhar, vem querer fazer... Quem não gosta? É assim que os ossos secos ficam, tá? Isolamento espiritual nunca é proteção. É, na verdade, um terreno fértil para o vale. Muita gente que está no vale porque parou de crer, não porque parou de crer, mas porque parou de caminhar junto. Faltou comunhão no lar, faltou comunhão na igreja, faltou comunhão no corpo. E sem comunhão, a fé esfria, a esperança seca e os ossos se espalham. Mas a passagem de Ezequiel diz que os ossos se juntaram. Antes de Deus soprar a vida, Ele reconecta os ossos. Porque o Espírito sopra em corpo, não em fragmentos. Há crentes hoje aqui que estão talvez espiritualmente adormecidos. Outros não vigiam mais. Gostam de se moldar ao padrão do mundo. Tá bom ter um pé aqui na igreja e um pé lá fora. Tá bom misturar o santo com o profano. Não tem nada. Cristo perdoa mesmo. Tá bom eu fazer do jeitinho que dá. Ninguém está sabendo? Ninguém da igreja está sabendo? Vocês não têm que ter medo de liderança, de pastor. Vocês têm que ter medo de Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. Que está lá quando vocês pecam. Alguns passam a flertar com o pecado, tratando normal aquilo que antes gerava temor. E há aqueles que não rejeitaram Deus, mas também que não se movem em direção a Ele. Vivem na apatia espiritual, indiferente às coisas do reino. Esse cenário ele não surge do nada. Ele é fruto de uma caminhada longa de desobediência, acomodação e afastamento do corpo. O vale não é apenas um lugar de morte espiritual, mas o resultado de ossos que se espalharam de um corpo que foi desfeito. Cristo não fez você para estar sozinho na sua casa.
Ele é a cabeça e nós somos um corpo. Um corpo anda junto. Se você acha que está tudo certo o seu jeito, você está errado. Está certo o que o Senhor fala na palavra, não o que você acha. Ele manda a gente andar em comunhão. Ele manda a gente andar em congregação. Ele manda a gente confessar os nossos pecados. Ele manda a gente tratar aquilo que é podre. Então Deus leva Ezequiel até ali e faz a pergunta que atravessa a geração e chega até o dia de hoje. Filho do homem, esses ossos secos podem viver? Essa pergunta não é sobre ossos, é sobre nós. Volto a te perguntar, em que ponto da caminhada que você está? Está apenas caminhando no vale ou você já está nele? Você está tentando chamar de normal aquilo que Deus tenta ressuscitar? Porque vocês sabem que o morto não sabe que está morto, né? Ele acha que ele está super vivo. Ele está vindo para a igreja. Domingo após domingo ele está aqui. Mas ele está morto. O morto às vezes não sabe que ele é vale de ossos secos. É exatamente no vale, quando já não há força, estrutura e nem resposta humana, que Deus decide falar novamente. Porque onde termina o recurso humano, começa o sopro do Senhor. Eu vou deixar um pouco mais claro, para ficar muito claro, para não ter dúvidas. Como que a gente faz para saber que a gente está no vale? Tem muitos exemplos na palavra, mas eu vou trazer 4 sinais que são muito claros, que vocês conseguem fazer uma autoanálise de si mesmo. Você consegue parar ali a 5 minutos e falar assim, ó, esse aqui sou eu. Sem hipocrisia. Você não precisa falar para todo mundo. Faz uma autoanálise na sua cabeça, tá? Seja sincero com você mesmo. Você pode mentir para as outras pessoas, mas para Deus, para você mesmo, seja sincero. Primeiro sinal de quem está no vale, já é ossos secos e talvez nem sabe. Tá aqui o primeiro sinal. Falta de fome por Deus. Quem está morto espiritualmente não sente sede pela presença. A Bíblia perde o sabor, o culto vira um peso e a oração se torna rasa. Não há saudade de Deus nem prioridade pelas coisas do alto. O que atrai o coração são prazeres mundanos e ilusão da riqueza. Você fala para ler o plano bíblico? Não. Não gosto de ler a Bíblia, é muito difícil de entender. Ai, não consigo, não tenho tempo. Ai, desinteressante ler a palavra. Fome de Deus, será que você tem? Fala para vir para a igreja. Se eu acabar 11h10, eu saio e levanto. Ah, mas não, pastor, hoje ministrando. Eu também não gosto de outras pessoas ministrando aqui em cima. Eu prefiro o meu pastor aqui em cima. Eu compartilho dessa opinião, se vocês também têm. Mas eu sou obediente. Obediência gera bênção. Talvez eu não quisesse estar aqui. Mas eu tenho que dizer sim para o meu Senhor. E talvez vocês precisem escutar isso hoje. Se você não tem fome de Deus, peça. O relacionamento com Deus é diário. Você deixa de falar, quem tem filho aqui, deixa de falar com o filho todos os dias? Quem é casado, deixa de falar com o marido todos os dias? Os meus adolescentes aqui não deixam de se falar todos os dias. Porque eu sei que eu estou no grupo lá, eles falam todo dia. Mas Deus está tudo bem não falar todo dia. Deus entende. Não é que Deus entende. Você que está morto, você que não tem fome da presença do Senhor, você não tem saudade do Senhor. Isso é uma das características de quem está morto. Eu não tenho que fazer o meu devocional por religiosidade, eu tenho que fazer por saudade do meu Deus. Eu quero comunhão com o meu Senhor. Como eu quero passar a eternidade com Deus que eu não quero conviver hoje? Se eu não tenho tempo para o meu Senhor hoje, por que eu quero ter tempo de eternidade com Ele? Se eu venho para a igreja e eu durmo, para que eu venho? Fique em casa, dorme em casa, a cama é confortável. Vocês não são obrigados a estar aqui. Eu não achei nenhuma palavra, nenhuma parte da Bíblia, Jesus obrigando as pessoas a estarem lá quando ele ministrava. Vocês acham? Alguém tem para me provar? Não. Jesus estava lá falando, venha ele quem queria. Quem não quer, tchau. Vocês querem ter relacionamento com o Senhor? Busquem o relacionamento com o Senhor, porque ele já morreu na cruz. A parte dele já foi feita. Vocês precisam fazer de vocês. E vocês não são crianças, porque até eles que são jovens já sabem fazer o devocional. Já sabem ter relacionamento com o Senhor. Vocês são adultos, também devem saber. 2, insensibilidade espiritual. Deus fala, chama, corrige, mas não há resposta. O coração não se constrange com o amor de Deus e nem se alarma com a sua santidade. Não há dor pelos perdidos, nem temor pelo que é santo. Acho que a maioria aqui participa de um G100, né? Quem aqui faz discipulado? Levanta a mão para eu ver. E quem aqui participa de um G100?
Tem muito mais gente que participa de G100. Se vocês não são discipulados, pede para o líder discipular, que é a nossa obrigação de discipular vocês. Se você não quer, queira. Porque você precisa prestar contas, é bíblico. Você precisa ser discipulado. Nós somos lideranças, nós somos treinados, nós somos discipulados para fazer isso com vocês. Então façam. Tenham um temor pelo que é santo. Tenham um zelo pela palavra. Tá? Se o seu líder não faz, conversa com ele. Eu quero fazer. Ele vai se virar para fazer. E tem pastores que discipulam ele também. Se ele não sabe, ele vai aprender. Tudo bem? Só que se você é corrigido em discipulado, se você é corrigido terça após terça, é corrigido aqui em cima, domingo após domingo, e você não muda, de quem que é o problema? Fala assim, eu sou o problema, eu não quero mudar. Porque todo domingo o pastor está aqui falando, toda terça-feira tem alguém aqui falando. Eu escuto, eu anoto, eu sou confrontado, eu choro e amanhã eu continuo igual. Três, essa eu gosto muito. Inatividade espiritual. Quem está morto não se move, não serve, não se envolve, não se levanta para a obra. Sempre falta tempo para Deus. É incrível como aqui na igreja sempre as mesmas pessoas fazem tudo. Vocês conseguem reparar? Conseguem, né? Vocês sabem quem são. Pedro, Tiago e João no barquinho, é sempre eles. Tem 100 pessoas aqui e falta gente na obra, porque nem todo mundo serve. Porque nem todo mundo quer estar em obediência para servir. Quem tem filho na salinha? Levanta a mão. Vocês querem um líder lá dentro que tem intimidade com o Senhor, que presta as contas para o Senhor, que tem zelo para ensinar a palavra para o filho de vocês, ou vocês querem qualquer um lá dentro? Quem que vocês querem? Vocês querem alguém que teme o Senhor, certo? Para isso, precisa ter vida de consagração. Para servir eles com excelência, ensinar o caminho do Senhor, precisa ter jejum, oração, discipulado, disciplina. Nem todo mundo quer pagar o preço, mas vocês querem ser servidos com excelência. Só que vocês não estão aqui para servir, vocês estão aqui para ser servidos, porque vocês têm um mestre que ensinou isso. Falta não, né? Sobra serviço na igreja e falta mão de obra. Todo mundo aqui tem 2 braços, 2 pernas, boca, olhos, né? Tô vendo aqui, tá todo mundo em sã, perfeita condição de servir o Senhor com excelência. Todo mundo pode. Ou vocês acham que os adolescentes que fazem metade das coisas aqui na igreja são melhores que vocês? Não, eles são disponíveis. E o Senhor só precisa de alguém que fala assim, ó, eu quero. Nossa, os adolescentes estão voando. Estão mesmo, porque eles pagam um preço. Eles querem, eles oram, eles jejuam, eles têm vida de consagração com o Senhor. Quando a gente pergunta, eu preciso de alguém para servir, fala, eu estou aqui. E o velho? O velho não quer. Quer ficar sentado, passando a mão na cabeça, ouvindo o Senhor te ama. Ama. Mas ele também é um Deus santo. Todo mundo quer ser levita, quando lê a palavra, né? Que lindo os levitas do Senhor. Ninguém quer pagar o preço da consagração. 4. A ausência total de vida. Onde não há vida, há afastamento. A morte espiritual gera desgaste, frieza e isolamento. Israel se tornou como ossos sequíssimos, e isso ainda acontece em lares, casamentos e famílias. Quem aqui muitas vezes não pode ter um casamento que é de fachada? Mostra para a igreja que é muito bom um casamento, mas é afastado do marido em casa. Não tem relacionamento, não tem convivência. Traz o filho para a igreja e não tem bom relacionamento com o filho. Trata o filho que nem um bicho. Aos gritos, aos xingos. Ou o filho que não respeita o pai. Isso aqui eles estão cansados de ouvir. Se vocês obedecem aos pais, está desobedecendo ao Senhor. Está desonrando a liderança que o Senhor colocou sobre a vida de vocês. Eles estão cansados de ouvir. E aí? Vocês conseguem saber se está morto o ambiente espiritual e a casa de vocês? Ficou claro? Ficou claro para vocês o que é o vale? Como que nós chegamos nele? Que eu queria deixar muito claro. Acredito que agora todo mundo consegue enxergar em que lugar está. Se está no vale ou se você é Ezequiel. Pode ser que tenha Ezequiéis, né? Eu espero, Senhor, que tenha Ezequiéis. Né? Então, agora, depois que eu briguei um pouquinho com vocês, foi um pouco dura. Eu tenho essa fama. Mas assim, o Senhor tem vários tipos de profetas na palavra, né? Hoje em dia também é igual. Tem uns que falam de amor e outros que precisam trazer um pouco de correção. E ele escolheu eu para isso. Então, a gente aceita. Agora eu vou trazer um pouco de bálsamo sobre vocês, né? E mostrar que existe esperança. Vou trazer o agente de restauração.
Gente, apesar de ser muito dura a palavra, é Deus quem toma a iniciativa da restauração, tá? Tudo provém do Senhor. É Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos chama, quem nos justifica, quem transforma e nos levanta da morte. A iniciativa de restauração, ela vem de Deus. É Deus quem faz Ezequiel andar no meio dos vales e olhar tudo ao redor destruído. É Deus quem pergunta ao profeta, filho do homem, acaso esses ossos podem viver? É Deus quem manda o profeta falar sobre os ossos. Toda a ação para se levantar da morte é uma iniciativa divina. É diante do impossível que nós vemos Ezequiel responder de maneira sábia ao Senhor. Senhor, tu sabes. Se Deus quiser, os mortos levantam. Não levantam? Se Deus quiser, o doente é curado. Se Deus quiser, o paralítico anda. Se Deus quiser, o bêbado se torna sóbrio. Se Deus quiser, o viciado se torna livre. E o feiticeiro corre arrependido aos braços do Senhor. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. E eu pergunto para vocês hoje. É possível a nossa igreja receber uma restauração poderosa? Sim. É possível a igreja ser cheia do Espírito Santo? É possível nós sermos líderes cheios da unção do Senhor? É possível nós sermos jovens santos? Sim, igreja, sim, por favor, eles são o futuro dessa igreja. Profetizem sobre eles, orem sobre eles. Hoje o Fábio foi alinhadíssimo, Fábio, isso aí. Orem sobre os nossos jovens, tá? São futuro líderes de vocês, dos filhos de vocês. É possível nós termos famílias restauradas? Uma igreja que ora? Uma igreja que recebe os feridos lá fora, que traz cura em nome de Jesus? Sim, é possível. Nós temos o nosso Senhor, que é um Deus de restauração. Ezequiel respondeu, Senhor, tu sabes. Se Deus quiser, Ele faz de nós homens cheios de ousadia, Ele fortalece o fraco, levanta o caído, e se Deus quiser, Ele pode inflamar essa igreja aqui hoje. E a boa notícia é que nós temos a confirmação da palavra dele com isso. Nós temos lá em Oséias 6, do 1 ao 3, que diz o seguinte. Venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Em Jeremias 29, do 11 ao 13, diz, porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. E se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. O Senhor deseja nos restaurar. Ele é vida no vale de ossos secos. Quando vamos encontro com o seu soprar, nós que estamos mortos, voltamos a respirar. O Senhor diz a Ezequiel, profetiza esses ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus chama os mortos à vida pela sua palavra. Não existe outro instrumento. A palavra é o poder de Deus para a salvação. E claro, além da palavra, tem a parte que eu particularmente gosto mais, que sou apaixonado pelo Espírito Santo. Lá em Ezequiel 37:14, ele fala, soprarei o meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta à terra. Espírito Santo. Quando o Espírito sopra sobre eles, eles recebem vida e levantam-se como um exército. É o Espírito que dá vida para nós, gente. É o Espírito que nos regenera, quem nos convence do pecado, quem nos batiza e nos torna vivos. Nós vemos em Atos 2, do 1 até o 4, que diz, no dia de Pentecoste, todos estavam reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Em Ezequiel 37, nós vemos o Espírito entrar nos mortos e eles se tornarem vivos. Em Atos 2, ele desce sobre os corpos vivos, eles são cheios. O Espírito Santo não é um vento, não é. Ele é fôlego de Deus. Ele é a presença que gera vida onde havia morte e lança fora todo medo. Atos nos mostra que mesmo
que o mesmo Espírito que levanta os ossos no vale é o Espírito que a igreja é transformada em um corpo vivo. Onde o Espírito sopra, o medo cai, a apatia acaba, a comunhão é restaurada e o corpo se levanta. Podemos ter estrutura, podemos ter doutrinas, preceitos e ainda faltar vida. Podemos ter religião, frequentar a igreja e ainda estarmos mortos. Nós precisamos de vida. Vocês podem estar aqui cantando com a mãozinha para cima e estar mortos. Não se enganem. Não é templo que salva. Tá? É o Espírito do Senhor que nos reveste de poder e levanta a igreja como um exército forte, vivo e numeroso para a glória de Deus. Não importa quão profunda seja a sepultura existencial em que talvez você possa se encontrar. Em qual buraco você se enfiou, o Espírito Santo sempre pode quebrar o poder da morte em sua vida e fazer você uma pessoa livre e cheia de vida. A palavra de Ezequiel, ela nos mostra o poder do Senhor. Ele pergunta, filho do homem, é possível? Humanamente é, gente, possível? Você consegue se imaginar como Ezequiel? Senhor, o Senhor sabe. Eu não sei, porque para mim parece impossível. Nós temos um Deus do impossível. Nós temos um Deus de causas impossíveis. Nós temos um Deus que ressuscita mortos. Nós não estamos falando só de uma ferida, de uma dor no coração. Nós estamos falando de mortos. Uma morte espiritual é pior do que uma morte física. Eu oro para o Senhor. Senhor, se o Senhor, que é o Deus do amanhã, sabe que eu vou morrer espiritualmente, me leva antes. Recentemente passei por uma experiência sobre morte espiritual, tive um sonho, e eu fui em frangalhos para os meus pastores chorando. Oh, meu Deus, o Senhor vai me matar, eu vou morrer, pastora. Eu vou morrer, meu sonho estava destroçado. Isso que a pastora, calma, filha, é espiritual. É pior. Eu fiquei chorando semanas, que eu prefiro morrer fisicamente do que espiritualmente. Ela, não, vamos se alinhar, oraram, e vida foi restaurada em mim. Eu precisei ser alertada, mas eu ouvi o chamado. Estava ali caminhando pro vale, assim, ó. Deus falou, volta, eu vou. Voltei. Falei, ora pra mim, por favor, ora aqui na minha cabeça. Aí foi bem. Ai, graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelos alertas. Nós temos que nos alegrar pelos alertas que o Senhor nos entrega. Eu já fui vale de ossos secos. Não só nessa situação, mas sobre a minha vida. Antes de eu me converter, a minha família ela não cresceu religiosa na igreja. A gente sabia quem era Deus, mas, tipo, sei quem é Deus. Ponto. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida, depois da... Sempre fui depressiva, né? Na minha adolescência, eu tive uma experiência com o Senhor, onde ele perguntava por que eu era tão triste. Eu fiquei super triste, porque o Senhor falou que eu era triste. Foi muito difícil para mim. E o ápice da minha tristeza, o ápice da minha depressão ali, chegou na faculdade, onde eu planejei o meu suicídio. Sem falar nada para ninguém. Sorrindo, feliz, mostrando lindos dentes para todo mundo e morta por dentro. Porque morto também sorri. Às vezes está com um morto do seu lado, sorrindo, brincando com você e está morto. E aí, eu não tinha a vida com o Senhor ali, né? Eu falei, pesquisei várias formas de me matar, várias formas de cometer suicídio. E eu ia fazer de uma forma que eu não vou falar aqui. E eu estava tudo premeditado. Então, minha mãe ia para casa da minha avó, e minha irmã, Daito era meu namorado na época, não estava em casa. E eu falei, não, vou ficar em casa, mãe. Daito vai vir para cá mais tarde, eu quero só assistir um filme. Sem dar um mínimo esboço de reação. Minha mãe saiu. E eu já estava, tipo assim, 5, 10 minutos, acabou. Minha mãe voltou. A minha mãe voltou e subiu. O que está acontecendo? Como assim está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa, Deus está falando comigo. Minha mãe nem era, assim, no caso, tipo, frequentadora de igreja. Mas o Senhor falou, vai lá que ela vai morrer. E aí, tipo assim, naquele confronto, eu peguei e falei para minha mãe, foi um momento muito difícil, muito horrível. Não foi melhor, foi muito péssimo. E aí, passou-se os dias, o sentimento continuava. Eu quero acabar com a minha vida, eu não quero morrer, eu não tenho prazer em viver, eu não quero viver. Mas aí eu falei assim, eu ajoelhei na frente da minha janela, e eu falei, muito brava, tá bom, Deus, cansei, eu não quero mais a minha vida. Toma pra você, é sua, eu não quero mais, eu desisto, o Senhor ganhou, não tem como vencer você. Eu não aguento mais e eu não quero mais viver. Eu já tô morta. Faz o que o Senhor deseja. Foi a oração acho que mais sábia que eu fiz. Isso aí foi em 2017.
Não, foi 2017. E aí, o pensamento ainda continuava, mas tinha feito a minha oração ali com o Senhor. A minha irmã anunciou a gravidez. E aí eu falei assim, eu vou esperar ele nascer e conhecer ele para tirar minha vida. Porque eu falei com o Senhor, mas o Senhor não tinha falado comigo ali então. E aí eu esperei a gestação. Ele foi desejado, eu vivi, eu estive no parto, e ver ele nascer gerou vida em mim. E aí, cuidei do Renan, para quem não sabe, durante muitos anos. Eu não trabalhava, eu trabalhava para cuidar dele. É como se fosse um filho que eu não gerei. Eu sei que agora mães que não geram podem amar, porque eu amo ele como se ele fosse meu. E com o Renan, eu tive uma experiência com o Senhor, quando ele tinha 3 meses. Eu estava deitada, de conchinha ali com ele dormindo. A minha irmã saía muito cedo para trabalhar e eu ficava com ele. E eu vi o Senhor. E gente, foi tipo Ezequiel no vale. Não foi um sonho, não foi. Foi real. Eu sei o que eu vivi ali com o Senhor. Eu estava com o Renan e, de repente, eu olhava e ele, com 3 meses, começou a glorificar o Senhor. Foi muito assustador. Ele falava, aleluia, aleluia, glórias ao Senhor. E aquilo foi muito assustador para mim, porque eu estava vendo meu sobrinho de 3 meses ali nos meus braços, louvando o Senhor, e eu olhei para cima, e o Senhor estava lá. E o Senhor veio com uma mão muito grande, e ele abraçou eu e o Renan. E foi elétrico. Eu sentia o meu corpo inteiro, eletricidade no meu corpo inteiro. Batia, tremia. Muito forte, assim. E aí eu abri os olhos, eu sabia que eu tinha vivido ali com o Senhor. Eu falei, o Senhor nos abraçou e nos encontrou. E ali o Senhor colocou vida em mim. Depois daquele dia, eu fiquei intrigada e eu queria conhecer aquele Deus. Então vamos para a igreja? Então vamos para... E assim, eu queria que ele fosse comigo. Até eu entender. E o Senhor falou assim, estou chamando você. Eu falei, tá bom, você não quer, eu vou. Aí eu vim e ele veio também, graças a Deus. Mas o que eu quero mostrar para vocês, eu estava morta em um piscar de olhos. Deus, Ele desejou, Ele viu. Não foi ninguém que veio orar por mim, sobre vida sobre ela. Foi Ele. A necessidade de restauração sempre parte do princípio do Senhor. Ele deseja nos restaurar. E Ele soprou vida. E desde então, eu tenho muito medo de voltar para lá. Eu tenho muito medo de voltar para onde eu estava. A minha oração é, Senhor, se o Senhor sabe que eu vou te abandonar, me leva antes. Eu não quero voltar para lá. Eu quero, meu Deus, que é santo, que é temível. Eu quero pagar o preço, porque eu sei aonde eu estava e aonde Ele me tirou. Talvez vocês não tenham uma experiência horrorosa como essa, de sensação de querer morrer, uma tristeza profunda, mas eu tenho certeza que vocês já passaram por algum vale de ossos secos. Eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês quiseram desistir, vocês não quiseram mais nada, acharam que o Deus não liga para você, que estou abandonada, o Senhor não me vê. O Senhor vê. E a necessidade de restauração, Ele sabe, porque Ele já falou. Eu vou alargar a tenda e eu vou fazer. É da vontade do Senhor restaurar. Eu não sei como que se encontra o seu coração e o espírito de cada um aqui hoje. Não sei quantos Ezequiéis tem aqui, quanto vale de ossos secos nós estamos pisando em cima sem perceber. Mas você sabe. Cada um de nós sabe exatamente em que momento dessa história nós estamos. Deus pode e quer restaurar e ter comunhão com você. É Deus quem restaura. E agora mesmo Ele está chamando você a dar uma resposta. O instrumento para a restauração estão disponíveis. É a palavra e o Espírito. Pode ser que a sua restauração ela não venha de uma hora para outra, como veio na minha. Pode ser que ela venha gradual, dia após dia. Você comece a perceber mudanças sutis, mas que juntas formam um todo muito poderoso. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Deus não começa uma restauração e fala, ai, cansei, vou descansar e depois eu termino. Não, Ele começa e Ele vai até o fim. Deus ele é fiel para nos tratar, nos restaurar e nos fazer vivos, completos. Não semi-vivos, não quase vivos, metade, vivos. Deus ele já está pronto para caminhar com você nesse processo. E por último, eu quero declarar aqui o que está em Amós 9:11, que diz o seguinte: naquele dia
restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei os seus muros quebrados. Das ruínas eu reconstruirei e restaurarei a sua antiga glória. O Senhor deseja restaurar vocês. O Senhor quer fazer isso. E é hoje. O Guga tem um louvor que fala, essa hora, esse é o lugar. É hoje. A restauração do Senhor não é para daqui 2 anos. É para hoje. Ele trouxe essa palavra. Hoje. Ele pediu para eu trazer hoje. Não foi depois. É hoje. É hoje que ele vai começar o processo sobre todo mundo que está nessa igreja. Mas vocês precisam falar, Senhor, eu quero. Senhor, eu sou vale. Porque às vezes a gente não quer admitir que nós somos vale. Senhor, eu sou vale. Eu não quero mais. O Senhor venceu. Restaura-me. Faz, Jesus. Por misericórdia. Sopra vida em mim. Vocês podem fazer isso hoje. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé. E aqueles que têm ousadia, aqueles que têm desejo, que não têm vergonha, tá? Venham aqui na frente. Aqueles que sabem que precisam de restauração, que sabem que tem ossos secos dentro de você, em qualquer área da sua vida. Não tenha vergonha. O reino dos céus não são para os tímidos. Não tenham vergonha de receber aquilo que o Senhor deseja entregar para vocês. Eu vou pedir para a liderança, líderes auxiliares, sejam Ezequiéis hoje aqui. Já, mas eu estou no vale. Ok. A gente foi chamado à liderança, tem um peso diferenciado. Enquanto você ministra na vida de outra pessoa, enquanto você profetiza vida sobre outras pessoas, o Espírito vai fazer em você. Pela sua obediência, pelo seu comprometimento, por aquilo que você entregou no altar do Senhor. Há pessoas que talvez não vieram aqui na frente. Líderes, fiquem atentos. Vão ministrar a vida em todo mundo nessa igreja. A restauração do Senhor não é para um, é para todos. É para todos nós. Peçam e receberão. Vocês não têm porque não sabem pedir. Senhor, eu preciso do Senhor. Feche os olhos. Vai falando com o Senhor. Liderança, fica aqui na frente, por favor. Quem é líder, quem é auxiliar, fica aqui na frente. Para orar sobre a galera. Líderes auxiliares. Eu quero que vocês façam algo profético aqui hoje. Que vocês entendam que o Senhor, Ele é um Deus temível, Ele é um Deus poderoso para fazer. Peçam, abram a boca e falem, Senhor, eu desejo a sua restauração. Senhor, sopra vida em mim hoje aqui. Você, liderança, profetiza, Senhor, sopra vida sobre essa igreja. Senhor, nós pedimos ao Senhor. Senhor, como um vento impetuoso, Senhor, com o Teu Espírito Santo, sopra vida sobre este lugar. Senhor, nós cremos na Sua palavra, nós cremos no Seu poder, nós cremos na Sua ousadia, nós cremos que o Senhor pode transformar vale em vida, vale em vida, Senhor. Nós sabemos que o Seu Espírito Santo, Senhor, é poderoso. E eu peço, Senhor, cura essa igreja. Senhor, ministra a vida, Senhor, nos Teus filhos. Restaura, Senhor, a tenda caída. Restaura, Senhor, aqueles que já não têm esperança. Aqueles, Senhor, que não sabem onde buscar. Que o Senhor seja a resposta. Que assim como o Senhor fez em Ezequiel, Senhor, faça nessa igreja. Sopra vida nele, Senhor. Sopra vida sobre este louvor. Pai, consagra essa igreja diante do Senhor, Pai. Pai, que o Senhor seja Deus poderoso. Que nós venhamos, Senhor, a crer na Sua misericórdia, na Sua restauração, na Sua correção. Nós aceitamos, Senhor, a Sua correção. Nós aceitamos vida do Senhor sobre essa igreja. Um tempo novo, um tempo de avivamento, um tempo de arrependimento, Senhor. Leve-os ao arrependimento real. Leve o Senhor a se arrepender dos maus caminhos, daquilo que afasta o Senhor, daquilo que os leva ao vale. Senhor, revela a eles o pecado. Traz arrependimento, traz santidade, traz restauração total, traz um tempo restaurado em nome de Jesus. Nós não aceitamos uma igreja morta. Nós não aceitamos filhos que são mortos. Nós desejamos vida. Nós aceitamos vida do Senhor sobre essa igreja. Um tempo novo do Senhor. Sopra a vida, Jesus. Nós sabemos que o Senhor pode fazer mais.
que nós pedimos ou imaginamos, Jesus. Sopra a vida sobre este povo. Batize-os, Pai. Batize-os com arrependimento. Batize-os com quebrantamento. Batize-os com santidade. Pai, leve eles, Pai, a restaurar o templo, a Jerusalém. Restaura, Senhor, corações disponíveis hoje aqui. Restaura corações quebrantados. Derrama o Teu Espírito, Jesus. Ah, Senhor, alarga as nossas tendas, Senhor. Prepara-nos, Senhor, para receber aqueles que o Senhor envia, Senhor. Coloca amor pelo próximo. Coloca temor e santidade nessa igreja. Revela o pecado, Senhor. Não permita que o pecado seja palco sobre este lugar. Que sejamos uma igreja santa, que odeia o pecado, que ama o Senhor e que tem vida de consagração, Pai. Consagramos, Senhor, em santidade, Senhor, esse altar. Nós consagramos os nossos ministros ao Senhor. Que haja santidade, que haja arrependimento, que haja vida, que o louvor te agrade, que o Senhor seja, Senhor, atraído para este lugar, Senhor. Que nós venhamos ser adoradores em espírito e em verdade. Que nós sejamos tementes ao Senhor. Traz temor a essa igreja. Traz santidade a essa igreja. Arrependimento, Senhor. Batize-os com arrependimento. Leve eles a ver o mal que estão fazendo. Leve eles a ver, Senhor, que a caminhada para o vale tem volta. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus sobre o morto. Quando o Senhor fala, a vida é restaurada. Nós cremos, Senhor, na sua restauração hoje, essa igreja. O Senhor começou um tempo novo, Deus. Um tempo de restauração. Um tempo de ousadia. Um tempo de discernimento. Um tempo de dizer sim ao Senhor. De obedecer ao teu mandamento. De renunciar ao pecado. De viver em santidade ao Senhor. Nós cremos, Senhor. Sopra a vida sobre este lugar, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Sopra a vida, Senhor, sobre este lugar. Em nome de Jesus, Deus. E curar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Move neste lugar, Pai. Que Teu Espírito possa ter liberdade no nosso meio, Deus. Para promover a cura do Senhor sobre as vidas. Para realizar o milagre do Senhor sobre os corações. Toda raiz de amargura, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que contraria a Tua vontade, Deus, seja tirado de nós, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós queremos nos render, Senhor, na Tua presença, sabendo que o Senhor cuida de nós, Pai. A Tua boa mão tem nos guardado, nos livrado, nos protegido e nos levado a viver, Deus, da maneira que o Senhor tem planejado.
Se você pode, se você conhece a pessoa que está do seu lado, dá um abraço nela que cura. E profetiza a vida de Deus em você. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Aleluias. Pode sentar no seu lugar. Você já parou para pensar que o vale é um lugar, mas o vale não é um lugar de morte, irmãos. O lugar de morte é o deserto, não é? O vale é lugar de vida. Naquele lugar havia um vale de ossos secos. E na nossa vida a gente pode estar vivendo um tempo de morte também. Mas porque nós estamos no vale. Da mesma maneira que Deus fez com aquele povo e trouxe vida de novo, Ele pode fazer na nossa vida. Se você recebeu oração aqui nessa manhã, você precisa tomar posse. Bênção não é algo que alguém delega sobre a nossa vida e já vai acontecer. A gente precisa tomar posse daquilo para a nossa vida. O Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Deus quer restaurar a nossa vida. Agora, você quer? Você permite que Deus faça? Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, que está lá em Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele estará comigo. Deus é educado. Ele quer muito fazer parte da sua história. Ele quer muito estar na sua vida. Mas só se você permitir. A gente não pode encerrar esse tempo sem que você feche os seus olhos e diga: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Você veio aqui, você recebeu oração, as pessoas oraram por você, está tudo certo. Mas para que o milagre alcance a nossa vida, nós precisamos dar permissão para Deus. Eu quero que você feche seus olhos agora. E independente se você veio aqui à frente ou não, eu quero que a sua boca diga: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. O meu coração está aberto para tudo o que o Senhor quiser fazer. Eu preciso sair daqui transformado. E eu recebo
a tua palavra no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós precisamos dar permissão, irmãos, para que as coisas aconteçam. A gente atrai a presença de Deus toda vez que a gente abre a nossa boca e ora a Ele. Mas receber a bênção é algo que nós precisamos desejar. Deus quer trazer um tempo de novidade de vida para essa igreja. E já está acontecendo. Alguns milagres, irmãos, nós já estamos vivendo. A coisa mais difícil de fazer numa igreja é uma reunião de oração. E nós também vivemos o tempo de sequidão nessa área. Nós vimos para a nossa reunião de oração, tinha 5 pessoas, 6, não era isso? Hoje não cabe mais na nossa sala. Nós estamos fazendo aqui na nave. Porque Deus está despertando o seu povo para um tempo de orar. O milagre vai acontecer, as coisas sobrenaturais vão acontecer, enquanto a gente busca o Senhor em oração. O Rafa falou, a Jéssica falou e eu vou reforçar. Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Levanta a sua mão. Vou te ensinar um passo importante. Venha para a reunião de oração. Sabe o que acontece nessa reunião de oração, irmãos? Ninguém ministra nada. A gente só está na direção. Lê um versículo bíblico e a gente vai orar. Se o teu tempo de oração na tua casa é pouco, vem para cá orar com a gente. Eu garanto para você que meia hora você vai orar, toda semana. E a prática leva à perfeição. A gente está desenvolvendo um hábito que vai nos levar a sermos mais íntimos de Deus. E você é convidado a fazer parte disso. Amém? Quem nos visita hoje pela primeira vez? Faz um sinalzinho com a mão só para eu localizar. Vocês são resposta de oração, nós oramos. Um dos nossos alvos de oração nessa manhã foi orar por aqueles que Deus iria enviar para esse lugar. Nós preparamos um presente para vocês, viu? Não vão sair daqui sem levar um presente. O Renan está ali no fundo, junto com a Rafa, aquele casal bonito. Levanta a mão aí, meninos, para o pessoal enxergar vocês. Eles têm na mão, lá nas mãos deles, um presente para vocês. Então, quando acabar o culto, eu queria que vocês se direcionassem lá para o fundo da igreja e vocês dessem o nome de vocês para a gente estar entrando em contato com vocês, tá certo? E também estarmos orando e abençoando a vida de vocês. Queria que a igreja, junto comigo, fechasse seus olhos e nós orássemos pelos nossos visitantes. Pai, obrigado por cada visitante que o Senhor enviou aqui nessa manhã, Deus. Que eles possam ter sentido, Senhor, a Tua presença sobre a vida deles. Que haja, Senhor, um derramar do Teu Espírito Santo sobre a mente, sobre o coração. Que eles não saiam daqui, Jesus, da maneira que eles chegaram, mas que algo novo vindo da parte do Senhor encontre cada um deles. Que eles possam reconhecer o amor do Senhor e o amor dessa igreja por eles. Fortalece-os e que eles possam sentir o desejo, Deus, de voltar outras vezes e fazer parte dessa família que se reúne neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí? A Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre a igreja. Nós seremos fortalecidos pela presença dEle, invadidos pelo Espírito Santo que vai guiar o nosso coração. E esse é o tempo que nós vivemos. Deixe o seu coração sempre aberto. Viu? Você não vai ter impressões, você vai ter direções de Deus. Tem muita coisa acontecendo na minha e na sua vida que a gente diz, não é o Senhor, é Ele sim. Deus está nos despertando para um novo tempo. Amém? Fica de pé no seu lugar para a gente encerrar esse tempo juntos. Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos fortalece, que nos exorta, mas também, Jesus, que gera amor no nosso coração, que gera um sentimento, Deus, de sede e fome da Tua presença.
Que nós possamos nos render ao Senhor todos os dias, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa guiar os nossos passos, trazendo vida e vida em abundância. Pai, leva os meus irmãos em segurança para os seus lares. Dá a eles uma semana de vitória, Pai, cheia, repleta da Tua presença. Nós nos alegramos por pertencer ao Senhor, por ser rebanho do Senhor, família de Deus, separados para vivermos em novidade de vida, Pai. Seja a Tua vontade sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você está cheio da presença de Deus aí? Então compartilha com o teu irmão, dá um abraço nele, deseja uma semana abençoadíssima para ele.